Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Aqui eu uso a tradução da Federação Espírita Brasileira de Evandro Noleto Bezerra. Okay? Essa é uma edição dos 150 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos. Não sei se ainda está, mas com certeza a tradução do Evandro ainda está sendo vendida e ela é mais simples do que a tradução tradicional da Federação Espírita Brasileira, e que é do... É sempre assim, a gente quer o nome, não, mas se eu lembrar aqui no decurso do programa eu falo. Guilhom Ribeiro, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, não é? Muito bem, aí já é uma tradução do século XIX, não é? Então, já um português mais castiço, podemos dizer assim, né? Estamos aqui no livro segundo, O Mundo Espiritual ou O Mundo dos Espíritos. Sabemos já, repetimos aqui, né? Vamos guardando, né? São 11 capítulos o livro segundo, e nós estamos aqui no primeiro capítulo que trata dos espíritos, e estamos na escala espírita, que já vimos que Kardec classificou os espíritos, os próprios espíritos assim recomendaram, vamos dizer, em 3 ordens, ok? Embora pudessem ser classificados de outra forma, assim ficou a classificação por didatismo, não é? E para facilitar sempre a questão didática, para facilitar a nossa compreensão. Então, 3 ordens, 3 grandes ordens. Espíritos puros, primeira, espíritos bons, segunda, espíritos imperfeitos, terceira. E essas ordens foram subdivididas em classes, em 10 classes. As 5 primeiras, vamos dizer, as 5 últimas, as mais inferiores, que estão na terceira ordem, ok? Então, vimos aqui nesses 2 dias a 10ª classe dos espíritos impuros, a 9ª classe dos espíritos levianos, a 8ª classe dos espíritos pseudo-sábios. E hoje vamos ver a questão 106, que vai tratar da 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Vejamos, então, o que Kardec nos diz sobre esta classe de espíritos. Esses espíritos não formam, a bem dizer, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem, aquela que citamos agora anteriormente. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Vamos lembrar que na época de Kardec estava havendo aquela invasão organizada dos espíritos no plano físico, e esses fenômenos eram muito comuns, ok? Afiguram-se mais apegados à matéria do que os outros espíritos e parecem ser os agentes principais das dificuldades dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física, quando denotam caráter intencional. Então, tem aqueles que são de caráter puramente físico, mas tem uns que não é? Quando
denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas, em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam útil as manifestações desse gênero, servem-se desses espíritos como auxiliares. E isso é muito interessante. Os espíritos superiores podem fazer qualquer coisa. Mas se eles forem fazer tudo, o que nós, que podemos tão pouco, faremos? Nada. Então, eles vão delegar para que nós possamos, de alguma forma, também estar agindo a bem do bem, em serviço do bem. E isto vai acontecer com encarnados, mas especificamente com relação a esse tipo de fenômeno, quando estamos desencarnados. Aqueles que se mostram com recursos para ajudas de X, Y, Z formas, vão ser convidados ao trabalho pela espiritualidade para essas formas que já desenvolvem melhor. Não é? Muito bem. Então, esses são os espíritos batedores e perturbadores. São perturbadores por causa dos efeitos que produzem. E aí vamos terminar aqui a terceira e última ordem dos espíritos imperfeitos. Ora, vamos ver. Nós somos, nós todos que estamos aqui no... Claro que vamos ter missionários, espíritos bons, encarnados, mas esses são poucos, não é? A maioria absoluta dos espíritos de um mundo de provas e expiações são espíritos ainda imperfeitos. E dizemos ainda porque estamos todos sujeitos à lei do progresso, e fato é que o progresso se dará, evoluiremos e chegaremos um dia a espíritos bons e um dia a espíritos puros. Embora um dia bem distante. Não temos pressa, isso também não nos causa ansiedade, pois somos espíritos imortais, não é? E o que nós queríamos destacar dos espíritos imperfeitos? Que nós, embora já felizes no nosso coração de reconhecermos que não estamos na 10ª classe, na dos espíritos impuros, ou seja, não nos comprazemos mais na maldade. As outras classes, podemos, sim, vigilantes, estarmos ainda estacionados em algum momento ali nela. Vamos ver. Espíritos levianos, não é? Quando ficamos na inconsequência, quando... E aí, por invigilância, pode acontecer. Agir por impulso. Quando agimos por impulso, não agimos consequentemente, porque é um impulso. Vamos pensar na consequência? Não, senão não seria impulso. Para pensarmos na consequência, temos que elaborar, raciocinar sobre isso, buscar o discernimento. Se agimos por impulso, cadê o discernimento? Porque se fôssemos espíritos bons, o nosso impulso seria para o bem. Mas ainda temos impulsos de reação e não de ação. De buscarmos a resposta lá naqueles impulsos que não queremos mais ceder a eles, né? Da irritação, né? Deixar a palavra levar, se não mais levamos na ação prática, ainda levamos na ação verbal. Muitas vezes, essa nossa agressão ao nosso irmão de humanidade, e isto vai fazer mal a ele, sim, sem dúvida fará, mas fará mal, principalmente e primeiramente, a nossa própria consciência. Já não queremos mais isto, não é? Mas, se não vigiarmos, no impulso estaremos sendo inconsequentes, e sendo inconsequentes, já caímos nós lá no levianos. Pseudo-sábios. Quantas vezes
né? Nós achamos que dominamos uma situação, às vezes até domesticamente, e não valorizamos o que o outro está trazendo, mesmo que saibamos, às vezes, que realmente sabemos mais do que o outro, mas ter esta compreensão mesmo da limitação do outro, até de entender certas coisas. Então, este cuidado, se não tivermos, e o orgulho vai ser muito pai deste problema, podemos cair aqui na 8ª classe. E temos também aqui os neutros, então, quando nós, até mesmo por má informação, e hoje em dia, hoje em dia, com o nível de informação é muito grande, mas ao mesmo tempo cheio de fontes falsas, ou pelo menos duvidosas. Então, quanto às vezes precisamos nos aprofundar, amadurecer aquilo que estamos tomando conhecimento, discernir se sim, se não, para podermos dar uma direção ao nosso pensamento e à nossa ação, não é? Ficar em cima do muro, que é bem o neutro, né? Eu não faço bem, mas não faço mal, eu não faço bem, mas não faço mal, não nos esquecendo que não fazer o bem é fazer o mal, não é? É abrirmos mão de estarmos fazendo o bem. Isto não é bom. E às vezes abrimos mão sem percebermos que estamos fazendo isso. Então, pensarmos e refletirmos sobre isso. Será que eu estou agindo no bem ou estou simplesmente me abstendo? Sabe aquela coisa do voto? Voto a favor, voto contra ou me abstenho? Não, nesse caso eu não vou votar. Nesse caso eu não... Né? Então, estas vezes falta de objetividade. Veja, não é uma ação, uma decisão para o outro. É na nossa ação. Na nossa ação. É o livre-arbítrio. O que é que eu vou fazer com isto? É para mostrar para o outro. É para mostrar a minha própria consciência. Né? Então é isso. Podemos, porque às vezes queremos nos enquadrar, né? Ai, mas se eu sou espírito imperfeito, em que classe eu estou? Em que classe eu estou? Olha, nós podemos transitar, não é? Transitamos e podemos ficar. O nosso esforço é buscarmos entrar mais e cada vez mais em momentos que com o tempo vão se alargar, porque a transformação não se dá de uma hora para outra. Nós não somos mais 100% imperfeitos. Já temos os nossos momentos de espíritos bons. E por isso vamos passar a um mundo de regeneração. Já estamos despertando em nós essa maior quantidade de momentos em nossos dias em que buscamos fazer o bem, equilibrar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso fazer no bem. E aí já estamos nos aproximando e vivendo momentos como espíritos bons. Olha que maravilha. Até que um dia, 100% do nosso tempo será alocado em bom espírito. Vamos fazendo isto, não é? Hoje temos tantos por cento, ainda uma quantidade maior, como espíritos imperfeitos, mas já temos uma porcentagem do nosso tempo locada em bons espíritos. Mas ainda maior percentagem locados na imperfeição, porque senão não é, estaremos fazendo o que é aquilo, que é como escola. E ainda não somos bons o suficiente para sermos missionários, pois esses são espíritos bons que vêm em missão. Se estamos aqui em provas e expiações, sim, ainda estamos como espíritos imperfeitos. Vamos então à segunda ordem espírita. Não vamos não, acabou.
Acabou. Mas foi bom refletirmos e fecharmos o nosso entendimento sobre os espíritos imperfeitos. Amanhã, então, vamos para os bons, é muito justo isso, não é? E amanhã vamos para a questão 107. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.